Existe um problema curioso na indústria dos videogames. Quando uma nova franquia surge, ela raramente é julgada pelo que ela é. Na maioria das vezes, ela é comparada com aquilo que veio antes. E talvez nenhum jogo recente represente isso melhor do que 007 First Light. Desde seus primeiros trailers, a internet rapidamente apontou uma direção, que o jogo era muito parecido com Uncharted e que era o novo Uncharted e etc. Mas existe uma questão interessante aqui. Como um jogo que está dando seus primeiros passos pode competir contra uma franquia que levou anos para atingir sua melhor forma? Hoje, vamos falar de 007, um jogo que claramente busca seu espaço dentro do mercado moderno, mas que também carrega o peso de ser comparado com uma das maiores aventuras cinematográficas já feitas nos videogames. Senhoras e senhores, você acaba de acessar o Checkpoint Crítico. She's not your friend, Bond. She's an asset. With respect, Mom. To hell with that. Durante muito tempo, jogos single players dominavam a indústria. Mas nos últimos anos, vimos uma busca constante por jogos como serviço. Experiências multiplayer, sistemas criados para manter jogadores conectados durante meses ou até anos. Nesse cenário, lançar uma aventura focada em narrativa se tornou quase um ato de coragem. E é justamente aqui que 007 chama atenção. Ele não tenta reinventar o videogame. Não tenta transformar James Bond em um RPG de mundo aberto ou genérico. Não tenta seguir todas as tendências atuais. Ele simplesmente tenta entregar uma aventura divertida. Algo que parece cada vez mais raro na nossa indústria. A comparação com Uncharted era inevitável? Vamos ser honestos? A comparação feita pela internet não surgiu do nada. Ela é justa. Os trailers, as estruturas das missões, os momentos cinematográficos e até mesmo o ritmo da aventura inevitavelmente lembram aquilo que Uncharted construiu ao longo dos anos. Mas existe uma diferença importante. Quando jogamos Uncharted 4, estamos vendo uma franquia no auge da sua maturidade. Um estúdio que passou anos refinando sua fórmula. Um sistema de movimentação extremamente fluido, combates confiantes, exploração refinada, narrativa perfeita, integrada à gameplay. Tudo parece natural. Tudo parece funcionar exatamente da forma como deve funcionar. Já 007 ainda transmite outra sensação. A sensação de uma franquia procurando a sua identidade. Então, aonde 007 acerta? Apesar das comparações, seria extremamente injusto ignorar aquilo que 007 faz bem. O combate é divertido, os momentos de stealth funcionam muito bem e os dispositivos de espionagem trazem variedade para as missões. Existe uma tentativa genuína de fazer o jogador se sentir um agente secreto, e não apenas mais um personagem armado correndo de uma explosão para outra. A narrativa também surpreende. Os personagens possuem personalidade. Os diálogos funcionam. A trama consegue manter o interesse durante uma boa parte da campanha. Existe carisma, existe identidade, existe potencial, e isso é o mais importante. Então, onde o jogo precisa evoluir? Nem tudo funciona com a mesma qualidade. Em alguns momentos, o ritmo da campanha perde força. Algumas missões parecem prolongadas além do necessário. Certas transições entre ação, exploração, espionagem ainda não possuem a mesma naturalidade encontrada em jogos mais consolidados. Existe também uma questão importante para o público brasileiro. A ausência de dublagem em português prejudica a imersão em diversos momentos, principalmente em um jogo tão focado em narrativa, personagens e diálogos. Não chega a arruinar a experiência, mas certamente diminui parte do impacto emocional que algumas cenas poderiam ter. E talvez o principal ponto esteja na própria movimentação e estrutura geral da gameplay. Nada é ruim, mas também não existe aquele nível de refinamento que faz um jogo parecer absolutamente seguro daquilo que ele quer ser. Então, isso torna First Light um fracasso? Não, muito longe disso. E talvez seja justamente o ponto que muita gente está ignorando. 007 não fracassa por não alcançar o mesmo nível de Uncharted 4. Porque Uncharted 4 também não existia sem o primeiro Uncharted. Antes da obra-prima existir, existiu a tentativa. Antes da excelência vem a construção, da maturidade, o aprendizado. E é exatamente isso que 007 transmite. Um primeiro grande passo, um projeto que ainda possui espaço para crescer.
Um universo que ainda pode evoluir. Well, what are we waiting for? There's that English sang-froid. Bonne chance, James. Vivemos em uma indústria cada vez mais monopolizada por marcas gigantes e decisões extremamente conservadoras. Por isso, é tão interessante ver um jogo como esse. Ele não revoluciona o mercado, ele não redefine o gênero e ele também não alcança o mesmo nível dos maiores nomes da indústria. Mas ele entende algo que muitos jogos modernos parecem ter esquecido. Videogame precisa ser divertido. Engaging on altitude. Stand clear. Up. Go to the control room, Bond. Clock's ticking. Visual, watch your back. Now or never, through the window. There goes the... Quando se trata de diversão, esse jogo entende. E isso já vale mais do que muita experiência lançada nos últimos anos. Ele precisa sim de mais polimento, precisa expandir suas mecânicas de espionagem e de gameplay no geral, precisa de uma localização mais completa para nós brasileiros, mas acima de tudo, precisa que a sua empresa continue acreditando na franquia. Porque toda grande saga começa exatamente assim, com o primeiro passo. E talvez, daqui a alguns anos, seja 007 First Light o jogo que estaremos usando como referência para julgar a próxima geração de aventuras cinematográficas. Audio. James. Still on. Tea time.